Olá, tudo bem? Sou o professor Rosildo Bonfim, professor de Direito Processual Civil e Direito Processual do Trabalho. Neste vídeo de hoje nós vamos comentar a desconsideração da personalidade jurídica, especificamente direcionada contra aqueles sócios retirantes, que é o que me parece, pelas decisões que meus alunos têm trazido para mim, o judiciário tem vacilado a respeito de como se procede a desconsideração da pessoa jurídica, não contra os sócios atuais, mas direcionada contra os sócios retirantes. Só a título de exemplo, recebi esta semana uma decisão judicial onde o advogado pede a desconsideração da pessoa jurídica e lá inclui os sócios atuais e os sócios retirantes, e o juiz de plano indefere a desconsideração quanto aos sócios retirantes, dizendo que só no segundo momento, em não se conseguindo levar à frente a execução contra os sócios atuais, que deverá ser desconsiderado em face dos sócios retirantes. Um grande equívoco perpetrado por esse juiz. Por que grande equívoco? Ora, a CLT, com a reforma trabalhista, no artigo 10A, traz algumas referências a esses sócios retirantes. E vou ler o texto para os senhores. Diz lá o artigo 10A, diz: o sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativa ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos da averbação e modificação do contrato. Aí vem lá a regra de preferência, dizendo primeiro é a empresa, depois os sócios atuais e depois os sócios retirantes. E lá no parágrafo diz que o sócio retirante responderá solidariamente com os demais sócios quando ficar comprovada a fraude. Então a lei diz, ora, os sócios retirantes são responsáveis, mas tem uma gradação em 3 incisos no 10A. Inciso 1, a empresa que é executada. Inciso 2, os sócios atuais. Inciso 3, os sócios retirantes. Ora, esta gradação que está aqui, colocando o sócio retirante no terceiro responsável, em momento nenhum estará a dizer que a desconsideração contra os sócios retirantes só ocorrerá depois da desconsideração contra os sócios atuais. Por que não quer dizer isto? Porque o próprio caput do artigo 10A diz o seguinte: os sócios retirantes respondem subsidiariamente. Se eles respondem subsidiariamente, quando você pede a desconsideração da personalidade jurídica, tu tem que juntar o contrato social antes das alterações para colocar os sócios retirantes, depois das alterações para colocar os sócios atuais. Quanto à disposição dos 3 incisos, que diz que primeiro o responsável é a empresa, depois os sócios atuais, depois os retirantes, essa responsabilidade que será auferida, vírgula, já desconsiderada a pessoa jurídica, que vai verificar quem é o primeiro sócio responsável e depois o segundo sócio responsável. Em momento algum, o artigo 10A, nos 3 incisos, autoriza a interpretação que eu tenho que desconsiderar a pessoa jurídica primeiro contra os sócios atuais, para infrutífera execução, desconsiderar a pessoa jurídica para os sócios atuais. Primeiro que isso é um contrassenso. Isso fere o princípio da celeridade processual. Ora, o artigo da Constituição Federal, a CLT, mas o CPC diz que todos são convergentes no sentido que a gente tem direito de julgamento do processo num prazo razoável. E julgamento aí não é julgamento sentenciar, é até o momento, é lato sensu, que eu recebo o meu crédito. E segundo, quando o legislador no caput diz que os sócios retirantes são responsáveis, para eu responsabilizar esses sócios, eu tenho que trazê-lo para a execução. Então trouxe os sócios atuais e os sócios retirantes. No momento já desconsiderada a personalidade jurídica, que esses sócios serão executados porque integrarão a relação jurídica processual, é neste segundo momento que se vai verificar, primeiro, a constrição patrimonial, a
penhora contra os sócios atuais. Infrutífera, porque os sócios atuais não têm patrimônio. Aí sim vai ser feito a penhora sobre o patrimônio dos sócios retirantes. Mas friso, em momento algum, o legislador diz no 10A que primeiro desconsidera para um e depois desconsidera para o outro. Quando se fala em responsabilização subsidiária dos sócios retirantes, está se falando que no momento da execução, já desconsiderado com todos os sócios atuais e pretéritos integrantes da execução, ali que vai se apurar quem realmente vai responder em primeiro lugar e quem vai responder em segundo lugar. Com as devidas vênias da decisão judicial que meus alunos recentemente me trouxeram, equivocou-se o magistrado ao confundir a desconsideração da personalidade jurídica, onde lá se quer incluir todos os sócios atuais e retirantes, com o critério de responsabilização de cada um dos sócios, que serão apurados já mediante a desconsideração. Se tu podes me perguntar o seguinte: professor, tem pouca doutrina a respeito disso. Ora, claro que tem que ter pouca. A legislação é recente, a legislação é muito recente. A gente está fazendo um ano de reforma trabalhista. Mas a interpretação teleológica do legislador no artigo 10A da Lei 13.467 não autoriza extrair ali que eu tenha que proceder duas desconsiderações da pessoa jurídica sucessivamente se a primeira tornou-se infrutífera. Digo, salta-me aos olhos quando o artigo 10A, e vou a ele novamente, tamanha importância da exegese desse dispositivo, quando diz: o sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas. Onde está escrito aqui que primeiro tem que desconsiderar de um para depois de outro? E você pode me perguntar: mas professor, nós temos alguma experiência já do passado a respeito disso? Temos. Quando você coloca numa reclamação trabalhista, como réus na reclamação, a prestadora de serviço e a tomadora de serviço, a tomadora não é responsável subsidiária? Você vai me responder: é. Mesmo sendo responsável subsidiário, você só não coloca inauguralmente as duas na polaridade passiva? Em que momento vai verificar a responsabilidade subsidiária da tomadora? Não é no momento da constrição patrimonial? Ora, se interpretarmos como esta decisão judicial que me trouxeram, eu teria que ajuizar uma reclamação trabalhista contra o meu real empregador, terminar toda a execução infrutífera e ajuizar uma segunda reclamação trabalhista contra o tomador de serviço. E não faço assim, coloco os dois logo na polaridade passiva. Ora, senhores, a regra é a mesma. Coloco os dois sócios, três sócios, quatro sócios na polaridade passiva no incidente de consideração da personalidade jurídica. No momento já desconsiderado da constrição, que eu vou verificar quem é o primeiro e quem é o segundo responsável. Bom, senhores, com esses comentários breves, acredito ter solucionado algumas questões da desconsideração em relação aos sócios retirantes. Nos futuros e próximos vídeos comentaremos outros temas interessantes concernentes à reforma trabalhista. Espero vocês e até breve!